E hoje aqui trazemos o ciberbullying. Sobre ele vamos conversar com Sónia Seixas a propósito de um livro que aborda esta problemática. Ciberbullying, um guia para pais educadores. Dá título a um livro que nos conta que 10 a 20% dos jovens portugueses são as vítimas desta forma de violência. Connosco está Sónia Seixas, que é uma das autoras deste estudo, deste livro. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Quando falamos de ciberbullying, o que é que estamos a querer dizer com esta expressão? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Ora bem, quando nós falamos em ciberbullying, falamos num fenómeno que é relativamente recente, comparativamente ao bullying, que também se fala muito hoje em dia, mas que não é um fenómeno recente. O cyberbullying é, no fundo, os comportamentos de bullying veiculados, digamos assim, pelas tecnologias digitais. Portanto, todas as agressões, todas as provocações, intimidações, atos de perseguição, repetidos através das várias plataformas, dos vários locais que a internet e que os telemóveis, os tablets permitem essa comunicação, para assediar outros, para provocar, para maltratar, etc. Estamos a falar essencialmente de um veículo muito assente nas redes sociais. Hoje estão divulgadas e estão presentes na forma de comunicar entre todos, mas entre os jovens em particular, a nível de aquelas mais conhecidas, Facebook, por aí, mas depois até os próprios SMS acabam por ser veículos muito potentes de ciberbullying. O cyberbullying não se reduz às redes sociais, ainda que tenha uma expressão muito grande nos jovens. Hoje em dia, de facto, qualquer jovem tem um perfil, 2 ou 3 nas várias redes, nos vários locais por onde eles navegam preferencialmente. E, portanto, são esses veículos que eles utilizam preferencialmente quando se dispõem a querer agredir, perseguir, maltratar um outro colega. Mas não se reduz às redes sociais. Nas salas de chat, e-mails, SMS por telefone, portanto, todas as formas de comunicação na web permitem que o cyberbullying ocorra e se manifeste. Ainda que, hoje em dia, entre os jovens, as redes sociais tenham uma maior expressão. Depois, é uma agressão que funciona dirigida ao próprio, obviamente, e que ele interpreta e recebe da forma dolorosa que é normal receber uma ofensa. Mas aqui há uma outra dimensão, que é a dimensão pública dessa agressão, não é? Como estamos em meios, há mailing lists, as redes sociais, há um leque enorme de amigos, exatamente, centenas, milhares, e depois são agressões que se tornam públicas, não é? Exato. É uma das questões, nós no livro fazemos muito, até por uma questão de enquadramento do que é o cyberbullying, a diferenciação e a semelhança também, as semelhanças e as diferenças entre o bullying presencial em contexto escolar, que acontece normalmente nos recreios, nos corredores da escola, ou nas imediações, e o cyberbullying. E esse é um aspecto muito preocupante e que traz alguma maior gravidade e uma vivência mais penosa para quem é alvo de cyberbullying do que no bullying presencial, que é a questão das audiências. Não só as audiências invisíveis, que é eu nem sei quem vê, como as audiências que, sendo visíveis porque colocam os likes, porque colocam os comentários, porque difundem, porque divulgam noutras plataformas, porque depois com os conteúdos digitais nós podemos nos apoderar deles quase para sempre. Tudo o que entra na internet é muito difícil de retirar, porque alguém já fez um download, alguém fez um print screen, alguém cortou e colocou noutra página, noutro site, noutra rede. Portanto, essa persistência dos materiais faz com que também cheguem a uma audiência exponencial. Enquanto no recreio da escola um jovem que é agredido, provocado, maltratado, intimidado por 2 ou 3 colegas e tem uma audiência de 15 ou 20, mais ou menos, na internet tem audiências que chegam a ser milhares. E, portanto, isto para a vida destes miúdos é muito mais penoso e danoso, não é, do ponto de vista do seu bem-estar emocional, do que propriamente o bullying em contexto presencial. E os educadores têm que saber lidar com isto, têm que saber estar atentos a esta questão, e por isso nasce este livro, este guia para pais e educadores. Como é que surge então a ideia? Este livro surgiu, eu já tinha trabalhado anteriormente com este meu colega Luís Fernandes, só no âmbito dos comportamentos de bullying, e
em todas as documentações e todos os artigos que nós temos, investigação feita sobre bullying, ultimamente tem-se falado muito no cyberbullying. E então nós pensámos, bem, temos que abordar isto antes que em Portugal o fenómeno se torne tão gravoso como em alguns países, como nos Estados Unidos da América, Canadá ou Inglaterra, em que existem casos muito, muito graves. E com desfechos, infelizmente, muito, muito graves também. E então nós pensámos também no Tito Moraes, que é o fundador do projeto Miúdos Escuros na Net, e conjugámos toda esta experiência, nós os três de meios diferentes e com proveniências diferentes, para tentarmos lançar cá em Portugal um guia, porque ainda não existia nada sobre cyberbullying em português, um guia que pudesse orientar estes pais, porque depois há também outra questão que é estes pais de hoje em dia, pais e professores, portanto já com os seus 30 e muitos, 40, 50 anos, são os chamados nativos digitais, que são aqueles que não nasceram com as tecnologias, apoderaram-se delas a pouco e pouco, já adultos, e têm muitas das vezes um distanciamento em relação ao domínio que têm da tecnologia comparativamente aos seus filhos ou alunos. E daí este guia para melhor poder, para já os jovens se o lerem, percebem, ficam com uma melhor percepção. A noção do risco. Exatamente, do risco da exposição. Da exposição. Exato. E os pais, e os professores e os educadores, de uma maneira geral, profissionais de educação, ficam mais capacitados de poder prevenir e intervir quando estes fenómenos se estão a instalar. É uma realidade que o livro identifica com uma preponderância, com alguma notoriedade, 10, 20% dos jovens. Como é que chegaram a este número? Estimativa. É uma estimativa. É uma estimativa de vários... Mas é um problema muito, muito, muito real. É um problema real, dos jovens. ainda que não nos tenham a nós chegado casos demasiado graves como nós temos conhecimento noutros locais. Pelo menos muito frequentemente, direi. Qualquer caso é grave o suficiente para o aluno em questão, naturalmente. Agora, se falarmos em percentagens, nós tentámos balizar entre os 10% e os 20%, que é uma estimativa, não é o resultado de um estudo em concreto, é o resultado de vários estudos. Houve várias teses de mestrado, de doutoramento feitas em várias regiões do país, com diferentes idades, portanto as amostras são diferentes, os questionários são diferentes, a definição de cyberbullying é diferente, os locais que são alvo, os dispositivos, se é através de telefone, se é através da internet, das redes, portanto qualquer estudo nos dá sempre uma percentagem diferente. E por isso nós apontamos uma estimativa. E é apenas uma estimativa. Muito rapidamente, e se é possível fazê-lo, alguns sinais que possam ser reveladores de que... Sinais de alerta. Exatamente. Ora bem, os sinais... Quando um miúdo é vítima de cyberbullying, naturalmente que sentirá uma maior abatimento, angústia, dor, sofrimento, mal-estar, tristeza. E, portanto, são todos os sinais que às vezes são comuns na adolescência. E, portanto, é preciso ter alguma sensibilidade para perceber isto é típico da entrada na adolescência e isto poderá ser indicador de algum problema mais grave. Mas tem a ver com alterações de humor, com maior tristeza, com perturbações que podem surgir a nível alimentar, a nível do sono, maior irritabilidade. E depois, esses são os sinais mais gerais que têm a ver com o mal-estar que se instala por viver este problema. Podia ser bullying também. Sinais mais específicos no caso do cyberbullying têm a ver com a forma como o jovem se relaciona com as tecnologias e como dela se apodera. E principalmente se houve alguma alteração na forma como ele recorria às tecnologias. Se recolhe os telemóveis, se evita mostrar, ter os ecrãs virados para cima e que ninguém se aproxime, se baixa os ecrãs e diminui as janelinhas para não serem visionadas pelos pais, ou o contrário, se começa a negar o querer andar com as tecnologias sempre atrás e começa a colocar de lado, ou então um abuso excessivo e querer sempre ver o que é que aconteceu e o que é que disseram. Portanto, tem a ver com alterações na forma como ele lida e gera os seus dispositivos tecnológicos. Este livro é então um excelente guia para aprofundar estes sinais que podem ser de alerta, de alarme, para depois tentar corrigir estas situações. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós no programa Eclésia.
é o Ciberbullying, um guia para pais educadores, uma edição da Plátano, um livro que acaba de ser lançado e que desperta para uma expressão escondida, mas dolorosa, da violência entre os jovens.